Olá, meus amigos aqui do Estúdio Quinto Elemento. Estamos mais uma vez aqui para mais um programa com Lourenço Carrasco. Lourenço, Às estou ordens. abrasileirando o seu Lorenzo. É Lorenzo. Não sei o que me deu, já estou. Terceiro programa já. E Arthur Machado, lá em Portugal. E estamos falando aqui desse mundo pós-Trump. E o terceiro assunto que a gente vai falar sobre esse novo momento são os BRICS. E aí, professor, como é que ficam os BRICS? Porque a ideia principal dos BRICS era fazer ser uma coisa paralela, multipolar. Agora o Trump entrou, não é mais o Biden, toda aquela história No, de sempre. yo pienso que va a haber cambio, como la elección de Trump muda cosa, y especialmente la relación con Rusia, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta, porque el BRICS en realidad es el triángulo estratégico, India, China, Rusia. Eso es lo que compone realmente el centro. El comercio de India con Rusia ha crecido enormemente y los problemas fronterizos con China e India han aminorado. Entonces tú tienes ahí un núcleo, en realidad un núcleo de poder muy poderoso, de población, de tecnología y de poder económico, incluyendo poder militar. Entonces, ahí vamos a ver cómo la elección de Trump va a querer rivalizar o equilibrar ese poder, que en realidad ha surgido por la propia estupidez de Europa y los Estados Unidos en sancionar una potencia nuclear, ¿no? Es la primera vez que ocurre, ¿me entiendes? Tú sancionas una potencia mundial. Pues esa potencia, que es el mayor nación territorialmente, y ahora emerge como una economía en poder de adquisición, la cuarta economía mundial, es decir, encima de Japón, entonces de Alemania, de Japón, etc. Entonces, es una realidad que espero que Trump entienda, porque él tiene todo el derecho de que los Estados Unidos tengan un rol relevante en el orden mundial. Eso es un derecho que toda nación tiene. Uhum. Entonces, pero de la última reunión, pues la última reunión de los BRICS en Kazán, ¿no? Pues sigue habiendo todo ese impulso a la multipolaridad. Para mí el BRICS continúa siendo un foro de multipolaridad, ¿no? Es como, no es que va a sustituir a las Naciones Unidas, pero se están agregando países porque quieren participar de esa discusión. Los acuerdos son bilaterales, es decir, Arabia Saudita con China, China con Rusia, Rusia con India, es decir, no hay ainda una idea del BRICS como un poder económico unificado, ¿no? Entonces los países están entrando, incluso Turquía, que es miembro de la OTAN, quiere participar en los BRICS. Entonces, en realidad, no es estrictamente ni un bloque militar ni un bloque económico, ¿no? Es decir, ahí hay un poder económico. Cuando se dice, por ejemplo, que tiene, no sé, 40% de la población del mundo o la mitad de la población del mundo y que tiene, no sé, es mayor el Producto Interno Bruto que el G7, ¿no? Pues es verdad, pero esos son números, ¿no? Entonces, en base a esa misión material, ¿no? Por ejemplo, Maduro, que fue vetado por Lula para entrar en el BRICS, él dice, no, yo voy a contribuir porque yo tengo la mayor reserva del petróleo, ¿no? Es decir, como si el problema del BRICS fuera apenas acumular, ¿no? Riqueza, PIB. países que dicen, no, ahora somos los que más controlamos el más petróleo o más gas controlamos. Es muy relativo, porque eso no es lo que va a crear el orden mundial. A veces hay una ilusión por todo el problema de la hegemonía, de la respuesta a la hegemonía, de querer tener, ¿no?
una ilusión de que ese agregado va a producir el cambio en el orden mundial, y no lo va a producir, no lo va a producir. Es decir, obvio que hay acuerdos, como por ejemplo lo que se firmó estos días de Irán con Rusia, de que van a tener su sistema MIR, ¿no? Un sistema de intercambio financiero, pero eso es porque los dos países están sancionados, están siendo boicoteados. Entonces, ¿qué vas a perder, ¿no? Entonces, están surgiendo elementos particulares, pero ainda no hay una concepción de un orden económico diferente. Y yo no creo que va a haber una concepción de un orden económico diferente sin la participación de los Estados Unidos. Si no, vamos a tener un conflicto y una que puede ir hacia una escalada nuclear, ¿no? Entonces, en la transformación del orden hegemónico a un orden multipolar no necesariamente pasa por una nuclear. Yo pienso que la Tercera Guerra Mundial ya está ocurriendo, porque el orden que va a salir después de Ucrania, y eso se va a ver con la elección de Trump, ya es un orden nuevo. Uhum. Entonces no necesitas que una nación se derrote, sobre todo en la era nuclear. En la era nuclear tú no vas a derrotar estratégicamente a Rusia, y esa es la gran fantasía de los neocon, de pushar la frontera de la OTAN a la frontera, es decir, de llegar a la frontera rusa, incorporando naciones a la OTAN. Ese era el acumulo de fuerzas hasta que reventó Rusia y dijo, aquí paró. Y paró mismo. Entonces, claro, los europeos dicen, bueno, provocan, y después dicen, tenemos que contener el avance de Rusia, porque si Rusia gana en Ucrania, entonces va a ir a los Bálticos, va a ir a Polonia. Tal. Eso es falso. Falso, porque ellos provocaron la situación. Entonces, no se va a extender el conflicto ucraniano a otros países europeos. Es una estupidez. La Tercera Guerra Mundial no es como la Segunda Guerra Mundial de intercambio de tropas, ¿no? de tanques, de batallas de tanques. Y además en Ucrania se está viendo la limitación enorme de la batalla de tanques, a pesar que son importantes. La gran revolución en la guerra son los drones, ¿no? Es decir, la capacidad de destrucción que los drones han traído. Entonces, yo diría inicialmente, para dejar la palabra con Artur, que está más cerca de los BRICS, ha estado ahí en Rusia y tal, para seguir el papo aí. Arthur, só queria apontar um negócio aqui, professor. Você viu que ele falou os BRICS e ele tirou o Brasil e o Lula não foi também, foi aquela história. O Brasil está tão fora dos BRICS assim? No, porque en realidad, es decir, y eso viene de aquel personaje importante que fue ministro de Relaciones Exteriores, ahorita voy a lembrar, que fue el que tuvo la idea del triángulo estratégico. Es decir, lo que va a cambiar la situación mundial es la alianza de Rusia, China, India. Uhum. Brasil podría agregarse, ¿no? Pero en realidad yo lo dije, ¿no? Desde que entró el segundo gobierno de Lula, la alianza, porque ahí está ¿no? La alianza que hizo con Biden en el campo del medio ambiente, tal y tal, lo consideran a Lula en el contexto tal, un poco como un bufón, un payaso que... Ou seja, o Brasil perdeu importância, é isso que eu queria pierde dizer. importancia estratégica, ¿no? Claro, él tiene capacidad de vetar porque hay que haber consenso en la cuestión de Venezuela, que para mí fue correcto, ¿no? Sí. Fue una cosa correcta que Brasil no podía dejar, O Lula às vezes faz uma coisa por correta. todas las cuestiones que Maduro había hecho, ¿no? Es decir, entonces, y quedó preso porque ahora va a tomar posesión Maduro, pero ninguém reconoce a Maduro. Claro. Y México, Colombia y Brasil
van a quedar ahí esperando, pero no tiene apoyo en América Latina. Entonces, tú no puedes vivir de apoyarte en Rusia, China, Irán, etcétera. Es decir, cuando estás una economía que se está sumergiendo, ¿no? Y tú puedes decir son las sanciones, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, pero no son solo eso, ¿no? Sí. Es una falta de credibilidad interna, ¿no? En Venezuela. Pero eso es en realidad una anécdota, ¿no? En relación al tema de los BRICS, ¿no? Sí. No es un elemento relevante, ¿no? Ahora, Sudamérica entra, porque hay que acordarnos que había un acuerdo Brasil, India, Sudamérica que anticipa los BRICS, ¿no? Es decir, que era un grupo que se había formado, bueno, tenía un nombre, ¿no? Y después eso se agrega propiamente a la idea de los BRICS, porque ya había avanzado el grupo de Shanghái y el grupo euroasiático de Putin y compañía, ¿no? Entonces yo creo que Brasil tiene un gran papel y lo respetan enormemente. El problema es que Brasil no se respeta a sí mismo, ¿no? Exato. En cuanto a política juega como si fuera, digo, en este caso, ¿no? Y me recuerda aquello que decía el general Bernard Walters, ¿no? Que no es de mi agrado también, pero él decía una cosa muy seria. Decía que Brasil se siente una nación oprimida entre Guyana e Uruguay. Muito bom. Porque pierde el sentido de la grandeza que Brasil tiene, ¿no? É isso aí. Fala, Arthur, o que você ia falar? Desculpa. Não, que isso. Eu acho que tem vários fatores. O Lourenço começou a botar uns pontos. Eu queria começar até pela importância econômica, porque eu nem acho que ela é tão... Eu entendo estar falando que ela é importante, mas que ela tem outros fatores além desse, mas a importância econômica tem sido grande. E digo isso porque algumas semanas atrás, a The Economist, que é um panfleto neoliberal, né, fez uma capa desesperada para tentar defender, antes da eleição do Trump, defender a economia americana, tentando dizer que estava tudo bem, né? Você vê o povo sofrendo uma realidade e a The Economist dizendo, cara, tá tudo bem. E ele botou uma capa que basicamente a tradução era a inveja do mundo, né? E eles tentavam defender a força da economia americana e de como estava tudo bem, e aí utilizaram um dado começando a dizer o seguinte, olha, se você pegar em 1990, a economia dos Estados Unidos representavam, né, 2/5 do PIB do G7. Tá? Então você tinha lá 2/5 do PIB do G7 em 1990. Quando você chega agora, esse número virou 50% do PIB do G7. Ou seja, estamos falando de Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e UK. Aí falou, olha, então, a economia cresceu pra caramba. Mas, na verdade, o que houve é que também essas economias que estamos falando de percentual, elas caíram de tamanho, elas reduziram, né? Então elas foram parasitadas pelos Estados Unidos. E por que eu digo que elas foram parasitadas pelos Estados Unidos e por essas políticas ambientais, etc? Porque aí vem os números dos BRICS. O BRICS hoje ele tem, se você pegar em paridade do poder de compra, tá? Que é exatamente essa força de poder de compra em relação ao PIB, o número dos BRICS é em torno de 36%, tá? No final agora de 2023. Só que o do G7 está em 29%. Quer dizer, esse bloco ultrapassou esse número dos 29% do G7 em termos de poder de compra. Claro que você vai ver, eles têm com esse quase 36% do poder de compra, metade, quase metade, né, são 47% da população mundial. Então você tem 30%, 36% do poder de compra para 46% da população mundial, só que aí entra o G7 com 10%, né, da população mundial e quase 30% do PIB. Quer dizer, ainda é muito mais rico, se você considerar o número de pessoas, mas é um número impressionantemente forte, né, dos BRICS. E para mim a grande questão é que os BRICS começaram a criar estratégias de desenvolvimento e principalmente
para usar o seu petróleo, usar a sua energia, fazer projetos utilizando um pouco daquilo que a gente fala da força do sistema produtivo, né, da Confederação dos Sistemas Produtivos, e tentando resolver hoje, que é onde dói, acho que nos Estados Unidos, um problema que é não só a posse dos sistemas energéticos e da monopólio da infraestrutura, mas também a questão do sistema de pagamentos, que é tentar sair do dólar, fazer a dedolarização, né? Começar a transacionar em outras moedas. E aí eu digo que foi um pouco decepcionante, na verdade, eu confesso para vocês, eu digo decepcionante essa última reunião que eles anunciaram que ia fazer acontecer, ia ter a moeda dos BRICS e agora etc. Fizeram um evento, o evento foi muito forte pelo lado da Ásia, tá? Muito forte pela África. Como você disse, o Lula não apareceu, porque inventou lá a queda, que bateu a cabeça, que não sei o quê, mas foi um papel... O problema é que assim, o Brasil já está, não é no último evento, já vem há muito tempo estando subrepresentado nos BRICS, não tendo uma participação ativa e relevante, né? O Brasil é uma decepção. Que poderia ter, né? O pior é isso. Poderia. Vou falar isso no meu último minuto aí, né? Quando a gente for ver lá, mas ele poderia, sem dúvida. Mas o que eles lançaram? Eles lançaram um sistema de pagamentos que começa a ser um negócio. Aí é um negócio interessante para a gente ver. Porque eles lançaram o BRICS Pay, tá? Que é o sistema de pagamento de liquidação de moedas nacionais. Só que eles lançaram 3 vertentes desse BRICS Pay. O BRICS Pay QR, né? Que é para o varejo. O BRICS Pay B2B, que é para empresas, e uma BRICS Clear, que aí é um sistema mesmo de liquidação, esse em blockchain, que é para liquidar entre os bancos centrais de vários países. Esse realmente está em blockchain. Os outros, eles não anunciaram, né, não enfatizaram pelo menos, então imagino que não esteja ainda. E aí aquele negócio, estamos criando. Aí muita gente falou, agora o trem saiu, o trem vai acabar, o dólar vai deixar de existir, não desistir, né? Vai perder importância, isso é irreversível. Eu também acho que o modelo, a tendência é irreversível. Porém, eu não acho que ela tenha saído, como os caras falam, um trem-bala. Eu acho que ela está na Maria Fumaça, com direito a piuí e tudo. Porque não adianta apenas ter um sistema de pagamentos, está sendo montado, mas ainda não está funcionando e não tem uma moeda lastro. Então me parece que os BRICS, eles estão fazendo um movimento, mas no fundo, quem está puxando essa onda são os árabes, os russos e eu diria os chineses. Eu acho que nem o indiano está puxando de verdade esse trem. Porque eu acho que os caras estão se botando numa posição entre preciso dos Estados Unidos, mas não quero estar de mal com a China. Então eles estão ali na parte neutra, né? Eles casam com todo mundo. E esse é um problema para mim dos BRICS, quer dizer, os BRICS têm um aspecto estratégico, os BRICS, cara, cresceram muito, é uma nova ordem, eu também acho, eles não perderão importância, mas, por exemplo, o Brasil tem optado por desprezar os BRICS, minha impressão. Eu acho que nós deveríamos ter, também não adianta se separar dos Estados Unidos, que é uma maluquice, e casar com os BRICS. Mas o Brasil devia ter se equilibrar entre essas partes, entende, professor? A gente deveria buscar uma diplomacia mais inteligente. Agora, para onde os BRICS vão, para mim, é de fato uma grande questão. Muita gente fala que os BRICS, na verdade, hoje abarca todo mundo, e ouve, dá voz, etc., mas é interessante como as pessoas falam, cara, isso aí está acontecendo, está crescendo, etc. Mas é meio porque a China sabe fazer esses comitês gigantes e que todo mundo fala, mas no final todo mundo decide o que a China quer que seja decidido, né? Eles têm isso. Então a crítica é boa, veja bem, essa crítica é boa, porque para quem viu aí o último Geoeconomia, que ainda, na verdade, quando nós estamos gravando isso, ainda irá sair, deve ser o 22, não falo de memória, mas eu falo que a China, e esse foi o grande erro, acho que, do Ocidente, para fechar aqui quase fechar o que eu quero falar do Brasil, mas ela usa uma tática, e falta o Ocidente entender isso, ela usa uma tática de
que é uma tática baseada na produção intelectual deles, que é uma parte por Confúcio e uma parte por Sun Tzu. Né? Então, assim, eles não usam o Sun Tzu para vender no aeroporto para te ensinar a virar um vendedor pitbull. Eles de fato usam aquilo. E o Sun Tzu tinha uma estratégia que ele falava o seguinte: quando uma parte está em guerra com a outra parte, só que essa outra parte não sabe que está em guerra com a primeira, quem está em guerra já sai com uma vantagem e provavelmente vencerá. Ou seja, ele dizendo, cara, não vou declarar guerra, eu vou fazer a guerra em silêncio, eu vou invadir as suas instituições, eu vou planejar um assalto, né? Utilizando, inclusive, você está falando de armamentos bélicos, um conceito de armamento que foi criado pelos Estados Unidos. Quer dizer, a grande mudança estratégica na tática no mundo, ela se deu quando houve uma inversão. Antigamente se pesquisava as armas, se descobriam as armas, né? E aí você lutava a luta que era boa para aquela arma que você tinha, né? Então você montava a sua estratégia a partir da arma que você tinha. Os Estados Unidos inverteram isso. Falaram, não, nós vamos criar as armas, nós vamos pensar num combate, vamos pensar na luta e a gente vai criar as armas para aquele combate. E aí começou o Pentágono, o Complexo Militar Industrial, o Pentágono investindo no Vale do Silício, em pesquisa, porque eles precisavam fazer armas para determinados combates. Né? Então vinham encomendas. Como é que eu luto isso aqui? Como é que eu ganho isso aqui? Não é só com as armas tradicionais. E várias armas foram criadas, até mesmo os drones, mas no final foi se percebendo então que eu poderia fazer isso com computador, com comida, com dinheiro, e a coisa foi aumentando, porque no final o que o cara quer é convencer você, de um jeito fofo ou não, a atender os interesses dele, né? O objetivo da guerra é esse. Então, eu vejo esse movimento da China, e até brinquei no Geoeconomia, quem me dera que a nossa direita, pelo menos a intergaláctica, né, aprendesse um pouco do Sun Tzu, né, porque os caras anunciam tudo que vão fazer um dia antes. Cara, só ligar a televisão, o que você vai fazer? Ah, eu vou tomar agora a instituição tal, não sei o quê. Pô, que gênios, né, velho? Então, mais ou menos isso que eu ia falar, e eu digo o seguinte, o Brasil tem um problema grave, em relação às suas escolhas militares e que nós tivemos no passado, que pesam agora, que é muito simples. O Brasil não é uma liderança na América Latina. O Brasil é gigante, mas não é uma liderança. Então o Brasil não é uma potência na América Latina. Na América Latina, os países não temem o Brasil. O Brasil não é temido. Né? Então, nós não exercemos uma liderança estratégica na América Latina. Nós não temos força militar. Aí você fala, a gente tem ativos econômicos. Tá bom, mas essa é uma discussão que é boa para os BRICS. Mas ela é fraca no momento em que existe uma tensão entre os dois maiores, porque o Brasil está aqui, os Estados Unidos está aqui, nós temos uma proximidade geográfica enorme, China, Rússia, Índia estão lá do outro lado, velho. Então, assim, a não ser que eles, com o tempo, realmente tomem conta da África e coloquem ali os portos que eles estão colocando, dizendo que toda aquela quantidade de porto é para fazer comércio, o que eu não acredito, e começa a proteger o Atlântico militarmente, esses países não têm como chegar para o Brasil e falar, olha, pode ir tranquilo que a gente garante que não vai ter nenhum embargo físico, né? Ninguém vai botar um navio ali para proibir a passagem, a utilização do Atlântico. Não tem como, né? Então, assim, o Brasil hoje, ele carece de uma posição estratégica em que ele seja levado a sério nos BRICS por uma questão militar ou qualquer outra coisa. A gente é um bom parceiro, é legal, o pessoal gosta da gente, todo mundo gosta de vir ao Brasil, mas é meio café com leite. Então, o Brasil não pode fazer uma escolha militar, né? O Estado não é respeitado, ele tem que manobrar prato entre os Estados Unidos e alguns países dos BRICS. E eu acho que é esse o grande dilema que a gente tem. Por isso que aqui antes de gravar, a gente estava até conversando com o professor, e ele apontou isso, ele falou, eu não quero que os Estados Unidos caia e a Rússia suba. A ideia da multipolaridade é que todos tenham algum poder mais ou menos equilibrado para descentralizar mesmo o polo, né? Senão você sai do polo de cá para ir para o polo de lá. Para o Brasil também é ruim, né? Y no es un problema de querer o no querer, es un problema de la realidad. Sí, es sí. decir, los Estados Unidos son una potencia económica y si ellos retoman aquello que hemos discutido de recuperar los sectores industriales, de tecnología, etcétera, ellos van a tener un papel relevante en el mundo. Otra cosa es si hacemos eso dentro de una caja cerrada, que yo gane, el otro pierde. Ese es el gran problema.
¿no? Es decir, cómo crear una estrategia en la que todos ganen. China va a ser la mayor economía del mundo por una razón muy simple: el número de chineses que existen. India va a ser también una de las mayores economías por el número de indios que existen, de hindús o de indios. Entonces, no es de extrañar que una economía del tamaño de China vire la mayor economía del mundo. ¿Cuál es el asunto? ¿Y cómo vas a competir? Es 1.600.000.000, tanto India como a China, y no somos 200 y en vías de reducción, y los Estados Unidos son 350 o cerca de 400. Entonces, el problema es cómo generar, ¿no? Un orden económico en el cual se permita ese desenvolvimiento, porque muchas veces es simplemente exactamente eso de que estaba yo viendo al profesor John Mainzhammer, ¿no? Es decir, profesor es un profesor de estrategia de la Universidad de Chicago, y él dice muy claramente, ¿no? Es decir, hay ahorita bien Cambridge, ¿no? La semana retrasada o pasada, toda la idea de el declinio americano. Ya lo está discutiendo Cambridge, el declinio americano. Todavía en el sentido filosófico anterior, es decir, que está emergiendo alguien y alguien se está yendo. Es como si la historia fuera a repetir lo que está en aquella cuestión que hacía Tucídides, la trampa de Tucídides, ¿no? Toda potencia declinante declina porque pierde ante una potencia ascendente. No hay más esa lógica. No funciona más la trampa. ¿Cómo vas a derrotar militarmente a los Estados Unidos? Ellos se están derrotando por meterse en Ucrania, ¿no? Es una derrota de ellos. O en Afganistán, etc. Es decir, se han metido para perder. No han ganado una. En Irak, se metieron en Siria, en Libia. Es de todos donde se meten en Afganistán, pierden. Vietnam ya, há muito tempo. ¿No? Entonces, no es que yo quiera ver o no ver. El problema es que todo el mundo aspire a ser más en ese mundo, en ese mundo global, ¿no? Que quieran ser más, etc. Es decir, el hecho que Estados Unidos recupere su poder económico no quiere decir que va a recuperar su poder de la Pax Americana. La Pax Americana acaba, eso incluso lo está discutiendo un artículo que publicó la revista Político, ¿no? Que fue embajador en la OTAN, y lo dice, ¿no? El fin de la Pax Americana. Es decir, porque Trump no tiene apetito de seguir con las... Entonces, él va, en lugar de hacer eso, la dinámica del llamado isolacionismo, de recuperar las capacidades de industria. Y aquí viene el asunto, que es lo que yo dije: no están temiendo a Trump, están temiendo una emergencia de un Franklin Delano Roosevelt, que enfrentó a los banksters, ¿no? Como él llamaba a los banqueros gangsters, no banksters, ¿no? Y se eligió contra los banqueros banksters. La elección de 32, cuando él gana la elección, es contra los banqueros, los banksters, contra la política de Wall Street, etcétera, que había llevado a la crisis de 29, a la crisis de 29-31. Entonces, y el sistema se reglamentó. El sistema bancario se separó, los bancos, tal y tal, y había una reglamentación pesada. Recién yo estaba viendo una entrevista de algunos años atrás de Delfín Neto en aquel Roda Viva, ¿no? Aquel programa de la TV Cultura, ¿no?
y dice, toda aquella legislación que fue colocada para controlar la situación bancaria, se deroga para que la situación bancaria vuelva a lo que era antes de 1930. Él dijo una frase ahí, los bandidos regresaron a la escena del crimen. Sí. ¿No? Es decir, lo que tenemos hoy en el sistema bancario es nuevamente toda aquella desreglamentación del sistema. Aliás, se planteó así, desreglamentación del sistema financiero mundial. Y aquello que ya habíamos discutido de la desintegración controlada de la economía mundial ¿no? del CFR, ¿no? del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York. Entonces, el problema es cómo concilias esto, porque los BRICS van a continuar. Yo creo que, ¿cómo vas a parar la cuestión? Por más que, por ejemplo, Kissinger atacaba la idea de cómo fue que los Estados Unidos perdieron a Rusia, cuando el rival era China en la concepción de él, ¿no? Entonces, ahora Rusia no lo separas de China. No es así de que ahora vuelve la situación atrás, no, eso ya no va a ocurrir. Ahora llega una situación nueva. China, por su parte, China son tres cosas a la vez, por lo menos. El dragón tiene tres cabezas, por lo menos. Una es un mandarinato meritocrático. Xi es un mandarín, es una dinastía. Y usan al Partido Comunista. China pueden declararse comunista. El Partido Comunista es apenas el instrumento de ese mandarinato, porque la tradición política de China es tener un mandarín central, autocrático, sí. ¿Y cómo controlas un país de 1.600.000.500.000.000 de habitantes? Lo vas a, es decir, vas a generar un genocidio. Es decir, entonces ellos tienen su sistema. Entonces eso es la estructura de China. Tiene el desarrollo de una política que aprendieron de las reformas Meiji de final del siglo XIX, que es el sistema americano. Es decir, el desarrollo de crédito nacional para desenvolver infraestructura. A China es una maravilla de desenvolvimiento interno, de infraestructura, de tecnología, etc. Admirable, vaciado en el modelo japonés que ellos vieron cómo es que se había dado, en el modelo de Singapur, en el modelo de Corea del Sur. Eso es China. Más tiene una cosa a más, que es un poco la Inglaterra victoriana de libre comercio. Porque ellos necesitan, en lo que pensaron, amplificar es decir, y por eso es que son los más beneficiados de la globalización. Si hay un país que se benefició, es a China. Entonces, y son los que hoy defienden el libre comercio. Interesante, ¿no? ¿Me entiendes? La nación comunista defendiendo el sistema de libre comercio creado por el imperio inglés. Entonces, eso es China y esas son las contradicciones. A la hora que Trump meta la política proteccionista, China va a tener que irse hacia el proceso interior, disputar en el concierto mundial un papel en ayudar al desenvolvimiento, como el puerto de Chancay en Perú. Es un superpuerto, pensando que ese puerto va a dar salida ¿a quién? A Brasil. No solamente son los minerales de Perú, es toda la producción de alimentos que pueden salir por ese puerto en Perú. Entonces, claro, los Estados Unidos dicen, no podemos tolerar eso. No es que puedan tolerar,
es que ya está el puerto. Esa es la disputa que puede ser más interesante incluso para el Brasil. Es decir, nosotros aceptamos el corredor y puente, pero al mismo tiempo conciliamos eso con nuestra alianza, con la alianza con los Estados Unidos, que es tradicional del hemisferio. Ahora, los Estados Unidos también ponga su parte y ayude al desarrollo industrial que el país tiene. Y volvemos a la política de Getúlio, ¿no? De Volta Redonda y la industria metalúrgica, ¿no? La producción de azo, ¿no? Que fue la base en la que el país se desenvolvió industrialmente, ¿no? Entonces, no veo yo una cuestión en la cual Brasil tiene que decir, nosotros cambiamos todo por el BRICS, ¿no? Ni podemos decir, no acepto el BRICS para estar con los Estados Unidos. El problema con Brasil es que no está en ninguno de los dos lados. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Es decir, no está ni ahí ni allá. No está en los BRICS y no está en una alianza con Estados Unidos. Es decir, lo único que está es en una agenda ambiental en el que piensa que va a ser una potencia ambiental, siendo guardias forestales de una potencia o de intereses coloniales. Que no tiene. ¿Cuál es la política del Estado? Transición energética. A ver, vamos a invertir que la Petrobras haga hidroeléctricas de alto mar. Espera, hidroeléctricas no, eólicas de alto mar. Es decir, está perdido. Ahora sí, Brasil es como la dona es móvil y cual pluma al viento de las eólicas, ¿no? Es decir, entonces yo lo defino así, no estás ni aquí ni estás de allá. Es decir, no tienes identidad en eso. Entonces, ese es el grande problema. No hay un proyecto de país para que tú digas, yo quiero esto en el BRICS, yo quiero esto en la alianza con Estados Unidos. Está al vaivén de las fuerzas que se le presentan, tal. No tiene soberanía, no está pensando por sí mismo. Está pushando una agenda que se fue para el espacio, porque Trump acabó eso que estaba yo diciendo de la primera víctima de la elección, es la embajadora de los Estados Unidos em Brasília, ¿no? O Brasil acaba que ele não... a gente estava falando agora há pouco, ele tinha que estar em todos os lugares fazendo alguma coisa. Ele não está em lugar nenhum e está se deixando levar por todo. Lugar nenhum. Ao invés de estar Entonces, em todos os lugares... y la prensa aquí dice, no puede entrar en los BRICS, pero no está en los BRICS. Es decir, tiene un acuerdo comercial con la China porque China es el mayor socio comercial de Brasil, pero él no tiene una política hacia China para decir, a ver, China, nosotros garantizamos su seguridad alimentar, es muy importante, mas no necesitamos transferencia de tecnología. Por ejemplo. Necesitamos hacer una red de ferrovías modernas. Ustedes tienen toda la tecnología para ayudarnos en eso. O problema é que quando faz isso, você faz a rede de ferrovia, mas aí eles deixam explorar e vira... Sí. Entonces, eu quero que você entregue para mí, não quero que você faça. Ahí viene toda esta cuestión, ¿no? No, pero ¿cómo vas a permitir eso? Pues ahí tienes al Ministerio Público que va a evitar, por razones ambientales, a levantar una ferrovía o asfaltar una estrada. Uhum. Entonces, es el modelo perfecto. Vendes materias primas, vendes productos primarios, ¿no? Y si quieres desarrollar infraestructura importante como sería los corredores bioceánicos, tienes a Marina Silva como el guardián para evitar que se desenvolva alguna industria o no desarrollar la franja ecuatorial de la región petrolera ya en Amapá y Barañao y toda esa parte. Es decir, entonces no tienes futuro, porque no puedes avanzar con ningún proyecto de peso, porque ya entra toda la presión. Eso va a tener que acabar. Va a tener que acabar. Yo digo, no hay forma de que entres. Y al mismo tiempo estás jugando de que vas a ser la potencia verde.
Que não vai servir para nada daqui a ¿Me 5 entiendes? Es decir, ¿a qué costo? Ah, no, porque va a venir créditos de carbono, van a venir tal. Es decir, el derecho a poluir. Yo les voy a vender el derecho que ellos tienen a poluir en cualquier lugar y yo voy aquí a tirar áreas de producción, ¿no? Para que ellos puedan poluir donde quieran, ¿no? Es el derecho a contaminar. Crédito de carbono. Enquanto a gente passa fome aqui porque não pode explorar. Exactamente. Es decir, no puedes desenvolver, tienes fome, tal y tal. Entonces, mira, es muy cruel que haya gente con fome. Entonces, ¿por qué no eliminar a la población? Hay que eliminar la producción de comida, tal y tal, o controlarlo vía aborto, o controlarlo vía esterilización. Entonces, ha sido la política con Brasil. Aquí se han esterilizado contra la voluntad de las mujeres millones en el Nordeste. Especialmente es conocido el caso de Maranhão, ¿no? Se vendían votos hasta por permitir o esterilizar a una mujer y decir, ok, pero sí, yo necesito esterilizar, pero bueno, vas a votar por mí. Es decir, hasta eso, la venta de votos por procedimientos quirúrgicos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, yo no veo, ¿me entiendes?, que haya una contradicción entre uno y otro. Pero no vemos contradicción porque no estás en ningún barco. Estás al vaivén de las olas o, ¿me entiendes? Ahí como aquel, ¿cómo se llama? Aquel vals, ¿no? Sobre las olas. No, tal. Es lo que está, ¿me entiendes? Ya no es el verso espléndido, sino sobre las olas, ¿no? Al vaivén de los vientos. Aquí necesitamos un Dostoyevsky, un poeta, para que describa esta situación, ¿me entiendes? Es un drama, ¿no? Es un drama. Es uma tragédia o que está passando. Então, o Brasil, ele tem, eu acho, professor, não é de hoje, que ele tem estado, como o senhor disse, um país náufrago. Nós somos náufragos. A gente fica flutuando nas ondas do comércio internacional, né, do fluxo de capitais internacional. Há muito tempo, isso não é uma crítica de hoje, inclusive economistas, às vezes um pouco mais à esquerda, já falavam isso, né, ou mesmo críticos ao neoliberalismo, mesmo dentro da economia, falava que o problema do Brasil é que nós tínhamos feito uma escolha de basicamente fazer uma aliança com o setor internacional estrangeiro e que a gente, representado às vezes pelo Banco Mundial, às vezes pela FMI, sentados e dizer o que vocês querem que a gente faça. Então agora, só que a gente tinha já um perfil, todos os nossos governantes, de administrador de massa falida, né? Como se o Brasil fosse uma massa falida e a pessoa só está administrando. Agora, como o senhor disse, a gente virou o guarda florestal, virou o guarda-chico do Zé Colmeia. Quem se lembra do guarda-chico? Guarda-belo, não era? Zé Colmeia é belo. Não, o guarda-belo é o policial. O guarda-chico é o guarda florestal. Ah, não sabe. Nossa, você está inteirado, né, Zé Colmeia, hein? Caraca. Vai lá. Então, esse é o Brasilzão. Agora, veja, a falta de, como eu te falei, de liderança moral que a gente tem. Você não se lembra quando aquele Evo Morales, que agora está preso na Bolívia, né, por de uma menina, quando ele era presidente lá, que ele nacionalizou na marra uma refinaria da Petrobras que tinha custado uma fortuna pro Brasil, né? Então ele nacionalizou e falou pro Lula, nacionalizei, é meu. Quer dizer, desculpa a sinceridade aqui, mas um país liderado lá, que o presidente da República é um índio, que não tem nenhuma capacidade de lutar com o Brasil, mete a mão no nosso bolso, diz que é meu, e na época o Lula falou, tá bom, tudo bem. Quer dizer, faz isso com a Inglaterra, faz com os Estados Unidos, faz isso com a Rússia, com a China. Na manhã seguinte o pau está cantando. Então o Brasil tinha que ter sido duríssimo com a Bolívia, mas duríssimo com a Bolívia naquela época. E a gente tem perdido essa postura de nação, porque a gente é aquele cara que tá tudo bem, entendeu? Então a turma do tá tudo bem.
desde que esteja pagando bem para o bolso de alguns. Quer dizer, a Europa manda fazer uma coisa, os Estados Unidos mandam fazer outra, e a gente vai fazendo, mas não tem, é o que você colocou, um planejamento de país, claro, em que as coisas aconteçam. E fica, inclusive, nos BRICS. Veja, o Brasil, eu me lembro, professor, que em julho agora desse ano, eu fui convidado para participar de uma mesa no Fórum de Lisboa, que é patrocinado pelo Conjure e pelo IDP, né? E a FGV, inclusive. E tem alguns juristas, pessoal perturba